Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, vou estar falando a respeito do que eu entendo sobre esta realidade, o que eu aprendi com a espiritualidade e como isso faz sentido para mim, tá? Até porque a espiritualidade é uma questão muito pessoal e muito subjetiva, consequentemente, né? Então, tem pessoas que conseguem, logo de primeira, se identificar com alguma religião e permanecer nessa religião sem questionar a religião. Eu não consigo, eu sempre questionei a existência do Deus que todo mundo fala que existe, né? O Deus cultural judaico-cristão, certo? Então tem toda uma imagem em cima disso e eu nunca concordei com os dogmas tradicionais que são colocados, que são postos. Eu sempre questionei, sempre uma coisa dentro de mim supernatural e hoje, e por conta disso, porque teve momentos em que eu me considerava ateia, né? Só que eu sempre tive uma conexão com uma certa mediunidade. Então, para mim, não fazia muito sentido. Então, acabei virando agnóstica, né? Que é em cima do muro, não pode provar que existe nem que não existe. Mas continuando a ter essas experiências, certo? E a religião tradicional não fazia sentido para mim. Foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu tenho depressão e tal, essas coisas. Então, passar por momentos muito difíceis da vida, que todos nós passamos, é muito difícil passar sem ter algum tipo de consolo, né? Que seria a espiritualidade, ela traz essa segurança, né? Só que pra mim, eu preciso ter certeza das coisas. Eu não gosto de tomar crenças em que não fazem sentido intelectualmente pra mim, entendeu? Então, eu descobri uma forma para mim de tanto questionar que faz todo sentido, que foi o que a espiritualidade está me ensinando, né? Através dos meus significados, porque a espiritualidade ela se aplica de forma diferente para as pessoas. Então sempre vai ter coisas que fazem sentido ali, que fazem sentido aqui, e tu vai juntando esses pedaços e criando uma versão que faça sentido para ti, entendeu? Dito isso, o que eu entendo sobre espiritualidade hoje, o que para mim é a realidade, porque tem mudanças de perspectiva, de consciência, né? Tu eleva a tua consciência, tu muda de frequência, essas coisas, e começa a perceber a realidade de uma forma diferente. Para mim, o que está acontecendo? Eu cheguei à conclusão de que eu sou, né, um espírito vivendo uma experiência humana e que a identidade que eu construí até certo ponto, que foi quando eu descobri, né, que eu não sou esse corpo, nesse caso eu não sou esse corpo, né, eu sou como se fosse um avatar. E a Gabriela, no caso, foi uma identidade construída até aqui, até antes de eu perceber isso, né? Então eu me vejo como se fosse em terceira pessoa, como se a vida, eu estivesse passando um filme e eu estivesse vendo a vida passar para mim. Então é diferente. Eu me vejo como se estivesse numa simulação mesmo. Calma, acho que vai começar a fazer sentido. Calma. Por quê? Aí eu queria introduzir a questão do hinduísmo aqui, porque eles têm uma visão, né, antiga sobre... É uma filosofia antiga que fala sobre essa questão e que é o que faz sentido para mim, né? Que, primeiro, tem o Brahma. O Brahman seria Deus. Deus é tudo que é, tudo que foi, tudo que será. Então é tudo, né? É como se fosse... E aí o que faz sentido para mim, nessa analogia? Porque tudo é composto de átomos. E tudo são os mesmos átomos, que se rearranjam de forma diferente para dar vida às situações, aos lugares, às pessoas, né? Então,
Deus é toda essa construção de realidade, de variedade, de diversidade, de criatividade. Deus é tudo isso. Deus é o próprio tecido que se forma, né? Então isso é o Brahman, que é o Criador e a criatura ao mesmo tempo. Não tem essa união, não tem essa diferença. É tudo. É o Tat Sivan Ati. Tu és isso. Que é também o I am that I am, né? Que eu sou o que sou, eu sou tudo que há. É a história no Bhagavad Gita, né? Que Krishna, Deus, é tudo. Enfim, então para mim eu vejo dessa forma. Esse é o Brahma, essa é a explicação do Brahma. Também temos Maya, que é a ilusão. A ilusão seria a dualidade, de que há um dual, né? De que há a matéria separada do espírito, mas não há. Não há a matéria separada de Deus. Deus é a própria manifestação da matéria, de tudo que há, né? E o bem e o mal precisam existir para a gente poder experienciar o que está acontecendo aqui, né? Esse bem e o mal, o yin, o yang, o negativo e o positivo são a mesma coisa em si. É Deus também. Porque para o bem existir, o mal precisa existir para a gente poder diferenciar, né? E viver experiências que nos moldam ao longo desse balançar da vida, né? Então, a dualidade ela é necessária a fim de que a gente possa experienciar significados. Tem samsara, né? Que seria o ciclo de nascimento e morte, e renascimento e morte, e renascimento e morte. Então, nós estamos sempre vivendo ciclos, tanto na nossa vida, quando a gente está vivendo situações, são ciclos que começam, se fecham e a gente vai aprendendo, como também na percepção do que é a realidade, né? A percepção de que a nossa vida como um todo sempre é, a gente encarna, a gente vive uma vida com um ego, achando que a gente é esse ego, depois a gente morre, vira espírito e encarna de novo. Então a gente sempre está fazendo isso. Por quê? Porque na união com o Brahman, no Uno, o tempo é uma percepção diferente da percepção de tempo que a gente tem aqui, entendeu? Então, na união, que é quando tu se juntar à luz, tu se juntar a Deus, o nosso tempo passa muito rápido. Então a gente fica entediado lá e volta pra cá, consequentemente. Então sempre a gente vai estar sempre fazendo essas coisas, né? A gente vai evoluir, vai deixar um tempo de encarnar, depois volta a encarnar de novo, porque é onde a gente sente as experiências, sabe? Os tempos são diferentes. O que pra gente passam 40 anos é muito tempo no mundo unido, na mônada, no caso, seria muito rápido, né? O que é o humano, ao tempo que o humano tá vivo para a história do universo, sabe? Então, vai por aí, a gente tá sempre fazendo esse jogo. A gente sempre desce pro jogo, que é o jogo que é emocionante. E aí temos também moksha, que é a liberação, que é quando tu percebe, quando transcende o significado do que a gente tem como status quo, que seria como ser humano, né? Tu percebe que, na verdade, tu é só um ser experienciando aqui nesse corpo, sabe? É um espírito experienciando como é ser humano, como tá vivendo. Então tu percebe que começa a ter uma perspectiva de vida bem diferenciada. Eu não sei explicar exatamente, sabe? É profundo. É muito o que o budismo fala, de que Deus é o oceano e nós somos as ondas
que o mar forma, às vezes, são individuais em relação ao oceano, mas que se juntam ao oceano depois que elas se formam, entendeu? É isso. E é um jogo que a gente sempre vai estar jogando, sabe? E eu percebi que as pessoas, elas não sei, acabam não dando tanto valor, assim, ou ficando perdidas em relação ao que acontece, porque a gente não percebe que o tempo passa muito rápido aqui também, né? Pode ser, quando tu percebe isso, tu acaba percebendo que o tempo passa muito rápido, tu fica imerso em contemplar o momento que tá passando e aproveitar. Cara, sabe, que loucura é isso que a gente tá vivendo. A gente tá voando num sistema solar, num universo que expande infinitamente, se preocupando com qualquer coisa assim que distrai a gente em vez de apreciar o momento presente, sabe? Então é muito isso. E tem Atma também, né? O Atma é o próprio espírito dentro desse avatar, né? O próprio espírito dentro desse avatar. Que tu percebe que tu é diferente do teu ego, né? Tu é a consciência que observa. E o que corrobora tudo isso que eu tô falando pra mim, né? Já que eu falei que eu era cética, assim, e tava sempre me questionando. Como é que eu sei que isso faz sentido? Porque o nosso cérebro, ele é um órgão que filtra as informações para nossa sobrevivência. Então tem várias informações no ar passando que a gente não consegue entrar em contato porque o nosso cérebro não está filtrando elas, mas elas existem. Tipo o espectro da luz, que a gente não vê, a gente vê 0,1% do espectro da luz. Então tem outros animais que veem outros espectros, outras faixas de luz que nós não vemos, né? E também que o nosso organismo, ele é feito para sobrevivência, né? Nós enfrentamos ameaças diferentes hoje, mas ainda em modo sobrevivência. E como a gente está em modo sobrevivência, a gente acaba também entrando em modo de defesa, então a gente sempre está se preocupando com o que vai acontecer com a nossa vida, como a gente vai se proteger, que não sei o quê. Então, essa questão da sobrevivência, ela não muda, entendeu? Ela só se rearranja para funcionar de outra forma, né? O nosso corpo ainda é feito para sobreviver, como se estivesse num jogo. E só que ficar nesse nível, não é que seja um nível ruim, mas ficar nesse nível de pensamento te faz não entrar em contato com o silêncio. O silêncio, ele é muito poderoso para questionar o que está acontecendo, né? Quem somos. Enfim, deixa eu abrir meu biscoito. Então, o que significa basicamente? O nosso cérebro, ele tá sempre inventando coisa pra gente fazer, porque a gente tem que sobreviver, tá? Isso atrapalha muito o nosso mergulho às profundezas do nosso ser. Quando a gente mergulha às profundezas do nosso ser, a gente começa a questionar e ter crise existencial. É essa a verdade. E, enfim, tu começa a ir atrás das coisas quando tu tem crise existencial, porque tu tem que viver essa vida e a vida começa a ficar insuportável porque ela para de fazer sentido. Basicamente. E comigo foi a mesma coisa, né? Eu tô tendo crises existenciais desde que eu me entendo, eu sempre me questionei. E hoje eu entendo, através da neurociência, da psicologia cognitiva, que nós não sabemos o que é a realidade de fato. Nós construímos uma visão da realidade que é compatível com a nossa sobrevivência, mas que a gente não consegue ver o resto. Então, o nosso cérebro processa muito pouco da nossa realidade. Nós recebemos bilhões, milhões de bits por segundos e nós processamos 1% disso, basicamente, sabe?
Então, a gente não consegue ver as coisas. O nosso cérebro, ele guarda experiências, ele reconstrói quase que holograficamente as imagens que nós estamos vendo, porque nós não vemos, nem vemos as coisas, né? Nós vemos uma percepção daquela, uma tradução daquela coisa, né? Que a luz joga e reflete isso, mas não, a gente nem tá vendo as coisas. Nosso cérebro, ele é tão incrível que ele constrói uma realidade para aquilo, tá? Então, a minha percepção da realidade é diferente da tua percepção da realidade, mas ao mesmo tempo tem uma parte que elas convergem, né? E geram uma realidade coletiva, né? A psicologia e a neurociência foram começando a justificar muitas coisas para mim em relação a isso. Também tem o emertismo, né? Hermes Trismegistus, as leis universais, as 7 leis universais, o todo é mental e tudo é criação da mente. Faz muito sentido também agora, por exemplo, com a mecânica quântica, com a física quântica, né? Que tudo é onda ou partícula e a onda colapsa a realidade a partir da observação. Querendo dizer que chegar a essa questão da física quântica é que nas nossas menores partículas, elas são uma onda de probabilidade, entendeu? É uma onda de probabilidades. Isso faz muito sentido com a gente estar em uma simulação na minha cabeça. Estamos criando isso aqui na realidade, né? Como se nós estivéssemos projetando, até porque o espaço-tempo não existe fora de nós. O espaço-tempo não existe fora de nós. O cérebro criou uma estrutura de espaço-tempo para a gente poder dar ordem e significado à nossa existência. Entendeu? E aí, para mim, isso se liga ao quê? A Maia, a ilusão de dualidade, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente vive em dualidade, o mundo é dual. Esse mundo é dual, não existe o bem e o mal. Então, por aí que eu tô entrando, assim, que eu cheguei a essa conclusão, sabe? Mas é muito desorientante. Tá certo essa palavra? É muito confuso, né? É uma percepção completamente diferente do que a gente está acostumado e é muito doloroso passar por isso. Eu tava vendo... Na verdade, eu vou deixar isso para outro vídeo. Um psicólogo e pesquisador que ele tava falando que para ele vai supor a teoria, na verdade ele tá supondo a teoria de que é uma realidade holográfica que a gente coloca o headset. O headset é o nosso condicionamento social, cultural, biológico ao longo da evolução e tal. É interessante.